E diz a palavra de Deus, lá em 1 João, que aquele que disser não tenho pecado é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas o que Cristo mesmo ensinou, que amasse-nos uns aos outros como Ele nos amou, e o que foi que Ele fez para provar o quanto nos ama, Ele deu a sua própria vida na cruz por cada um de nós. Aí o homem vai para uma igreja porque ele busca um encontro mais pela palavra de Deus, mais agradável a Deus, um encontro com o Evangelho, com a palavra de Cristo. E ele, buscando isso, ele vai para o que chamam de igreja. E quando ele chega nesses covis, ele chega lá e não tem nada diferente do covil que era o templo de Jerusalém nos dias de Jesus. E se Cristo entrasse num covil desses hoje, eles matariam Jesus novamente. Se ele entrasse como homem, eles matariam novamente. Ah, mas ali tem uma que é diferente. Não se engane. Ela só está disfarçada. Porque o diabo preparou para cada ser humano uma arapuca. E ele armou nas esquinas das ruas, para cada ser humano, uma arapuca. E ele sabe o ponto fraco de cada um e sabe qual é a ração que agrada a cada um. Então ele vai lá na arapuca e ele bota uma ração de uma forma que agrada a um tipo de pessoas. Nós temos hoje na Terra 4 tipos de crentes. 4 características de crente. Tem o crente terreno, aquele que só pensa no aqui. Tem o crente urubu, que só procura carniça. Se tiver cheiro de carniça, esse agrada a ele. Tem o crente redondinho, que esse daí não se preocupa com nada e tudo vai bem. Então esses 4 tipos de crente agrada mais ao diabo do que a Deus. Então tem uma arapuca armada para pegar os que são crente urubu, tem uma arapuca armada para pegar os que são crente redondos, tem uma arapuca armada para pegar aqueles que são terrenos, que só pensam nas coisas da terra, e tem uma arapuca para também pegar aqueles que são mexeriqueiros. Das 7 coisas que o Salomão descreveu no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 6. A partir do verso 16, ele diz o seguinte: estas 6 coisas aborrecem, o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. A partir do verso 16. Olhos altivos, verso 17, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Eu
eu vou aproveitar esse momento, vou falar para vocês de uma reunião que eu assisti um certo dia em uma determinada igreja, quando naquela reunião se apresentava o nome de uma pessoa que era para ser batizada. E alguém não queria que ela fosse batizada. Nós sabemos muito bem quem não queria que ela fosse batizada. O que é incrível é que dentro da própria congregação, que estava uns lutando para trazer essa jovem ao batismo, também tinha pessoas que queriam fechar a porta do reino do céu a essa jovem. E que perseguia terminantemente a estadia dessa jovem na referida igreja. E quando todos falaram, uma pessoa se levantou e disse: essa jovem não tem condição de ser batizada. E o pastor da época ouviu bem atento o que essa pessoa falava. Essa jovem não tem condição de ser batizada porque ela vem da promiscuidade, porque ela faz isso e ela faz aquilo e ela faz aquilo outro. Eu ainda não tinha falado nada, porque eu sabia que alguém ia se mover contra aquela jovem. E para ficar bem claro, aquela jovem eu a conheci repentinamente, porque eu não fazia parte daquele local. Eu não era... Ali não era meu natural habitar, meu habitat natural. Eu passei a habitar ali. E eu conheci aquela jovem, ela recebendo estudo e visitando. E também ajudei a passar estudos para ela. E quando ela decidiu pelo batismo, houve essa mobilização do diabo para que ela não fosse batizada. E quando todo mundo falou, e os que podiam falar e não quiseram falar, ou porque não tiveram coragem, ou porque não queria constranger a pessoa que se levantou contra, então eu falei, eu perguntei ao pastor o seguinte: se essa jovem se batizar, e se ela cometer depois do batismo algum pecado, porque venha ter sido batizada prematuramente, quais são os castigos que recairão sobre a igreja por conta disso, da parte de Deus? Eu sabia que nada de mal de Deus vinha para o povo que estava correndo em busca de tirar dos braços de Satanás uma jovem por quem Cristo também morreu na cruz. Mas eu fiz essa pergunta a ele porque eu queria ver qual era a reação dele. E ele disse: meu irmão, nenhuma represália virá contra a igreja se essa jovem for batizada indevidamente, visto que ela está pedindo o batismo, que ela quer o batismo. Eu disse: então por que se dá ouvido à falação? Porque o que importa é que a gente aumente o número dos servos de Cristo nessa terra. E zele e cuide deles. E ele disse: a jovem vai ser batizada. Mas aquela pessoa que disse isso, ela nunca cessou de perseguir a jovem. Nunca cessou. Você já entendeu que tem muita gente que entra para a igreja, mas é com o objetivo de atrapalhar os que querem se salvar? Em vez de ajudar a carregar as cargas uns dos outros, chorar com o que chora, socorrer ao necessitado, curar as enfermidades dos enfermos.
Hoje está de um jeito nas igrejas que não se pode mais um irmão estiver passando dificuldade, sendo sacudido e oprimido por Satanás, ele não pode pedir oração, porque a igreja pensa que ele está pedindo esmola. Aí já passam a ver o irmão como um coitadinho que não tem o que comer em casa. E não se trata disso. O clamor espiritual está muito mais alto, muito mais forte, sendo bradado aos ouvidos de todos. Mas quando se brada a ouvidos surdos, ninguém ouve. Porque nós estamos vivendo na terra os piores dias da história dessa terra. Onde os homens medem os outros pelo que ele tem e não pelo que ele é. Mede cada um espiritualmente pelo que vê financeiramente em cima dele. Se vê ele bem vestido, bem calçado, com um bom carrão na mão e uma boa moradia, quem sabe um comércio, esse daí é tratado assim, ó, na palma da mão. Mas chega um pobrezinho de pé descalço e é desprezado porque a condição financeira dele determina que ele não foi abençoado. Porque são carnais, não aprenderam nada de Cristo. Mas disse Paulo, capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, e não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias cessarão, iniquidades, havendo profecias cessarão, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão e havendo ciência desaparecerá. Então, aqui Paulo está dizendo que se eu for líder de uma igreja, pastor, presbítero, ancião, seja lá como queira chamar, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, como é que fica a história de aqueles que estão liderando tudo isso, mas estão com um cajado para açoitar e oprimir aqueles que querem se achegar ao trono do Senhor? E como é que fica a situação? Vai se dar o caso que Cristo perguntou um dia: porventura acharás fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Porque os sinceros, eles vão vendo que está tudo errado e vão se dispersando.
Mas existe um mal muito grande, maior do que se pensa. Aí o camarada sai hoje de uma igreja e ele se vê como desigrejado, mas ele forma um grupo. E daqui a pouco ele é o pastor desse grupo, ainda que ele não queira o título. Mas ele é o pastor desse grupo. E ele começa fazendo tudo bem, mas depois chega na casa dele